Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar hoje a nossa aula de Educação Física para a primeira série do ensino médio. Eu sou a professora Dulcileia e hoje o nosso conteúdo será uma retomada. Nós vamos retomar o que nós já trabalhamos até agora. Só que antes de nós iniciarmos no conteúdo propriamente dito da nossa aula de hoje, eu vou convidar vocês para a gente fazer um pequeno movimento, um pequeno alongamento. Então eu peço que vocês deixem o material de vocês um pouquinho fora, do lado, fiquem em pé e procurem um espaço. Não precisa ser um espaço amplo, um espaço que você consiga movimentar os seus braços. Tudo bem? Então vamos lá, vamos ficar em pé e vamos começar a nossa atividade? Então aqui eu vou colocar uma música para a gente e são movimentos muito simples. Em alguns momentos eu vou orientar, mas dá para vocês irem acompanhando, certo? Então vamos lá, coloquem pernas afastadas, coluna reta, trabalhe a respiração para a gente iniciar. Movimentando os seus ombros para trás. Para frente. Isso. Agora você vai movimentar a sua cabeça. Para o lado. Volta. Traz a sua atenção. Isso. Eleva o seu braço. Vai lá em cima e alonga, ganha espaços. Isso. Vai um pouquinho para o seu lado esquerdo. Volta para o centro. Vai lá para o seu lado direito. Isso. Volta os seus braços lá na posição inicial. Traz lá na frente. Alonga. Aí, vai lá para trás. Abre o seu peitoral. Isso. Movimenta um pouquinho para as laterais. Uma pequena torção do seu tronco. Isso. E agora já estamos prontos para a nossa aula de Educação Física. Vamos lá, vamos sentar, se acomodar para a gente iniciar com o nosso conteúdo de hoje, certo? Então vamos lá? Bem, nas nossas aulas, nas aulas que nós já tivemos, nós trabalhamos com jogos cooperativos e trabalhamos também alguns esportes. Dentro dos esportes, nós trabalhamos o beisebol e o punhobol. Quando nós fomos falar sobre os jogos cooperativos, primeiramente nós falamos sobre a cooperação, porque a cooperação é a base dos jogos cooperativos. E a gente trabalhou com uma definição linguística, que a gente vai recordar aqui. Então, cooperação é ato ou efeito de cooperar, forma de ajudar as pessoas a atingir um objetivo, onde duas ou mais pessoas trabalham em função de um bem. Então, quando a gente fala de cooperação, nós estamos falando de uma coisa simples, nós estamos falando da ajuda. E para falar da cooperação e como ela está presente nas nossas aulas de Educação Física, nós também trabalhamos com algumas imagens, se recordam lá? Então, uma das imagens que nós trabalhamos foi uma imagem de uma aula de Educação Física, aonde os alunos estão trabalhando uma aula do conteúdo de ginástica e eles tinham que formar uma figura acrobática. E nós fomos observar e ver a imagem aonde a gente consegue observar a cooperação aqui nesse momento. Então aqui a gente consegue ver, olha, como que um depende do outro para que a atividade
pudesse ser realizada, né? Tanto quem está na base como quem está aqui em cima necessita. E aqui, quando a gente fala da cooperação, a gente consegue ver, por meio dessa imagem, um dos sentimentos presente aqui, que é a confiança, né? Que é um sentimento que na nossa aula de educação física é muito importante. Quando nós falamos de sentimentos, nós temos a confiança, mas nós temos também a empatia. Então, hoje, nós ouvimos muito falar sobre empatia, que é o quê? É a habilidade que nós temos de identificar a consciência e a necessidade do outro. Então, é eu me colocar na posição do outro e conseguir observar a necessidade dele e de que maneira eu posso ajudá-lo, posso auxiliá-lo nessa necessidade. Então, sobre isso, a gente tem agora uma atividade reflexiva, que a intenção é que você coloque somente a sua ideia principal. Então, quando nós fizemos essa atividade lá atrás na nossa aula, eu pedi que você revisitasse as suas aulas de educação física, revisitasse o seu ambiente escolar e tentasse ver aonde a cooperação estava presente ali. Hoje, o meu convite é outro. Nós estamos num momento no nosso país com muitas turbulências, né? A Covid está aí mudando hábitos e nos fazendo aprender cada vez mais, né? Então, o convite é o seguinte, eu peço que você revisite a empatia presente no seu dia a dia e avalie, procure observar a sociedade hoje e avaliar como ela está presente hoje diante da pandemia do Covid-19. Então, você tem alguns minutos aí para você colocar a sua ideia central. E já a gente volta para dar uma sequência nessa atividade, ok?
Então, pessoal, conseguiram fazer um rascunho da ideia central? É lógico, não é possível que você termine essa atividade e a faça de uma forma consistente. Então, você depois, com o tempo, você vai finalizar essa atividade, deixá-la no caderno e quando nós retomarmos as aulas, você apresenta para o seu professor e, em conjunto, vocês vão conversar sobre essa atividade e decidir de que maneira ela será avaliada ou ela será considerada, certo? Bom, seguindo aqui, como nós falamos da cooperação, nós seguimos agora para os jogos cooperativos. Então, nós já sabemos a essência dos jogos cooperativos, que é a atividade cooperativa, né? Então, aqui eu tenho mais um conceito do que são os jogos cooperativos, né? São exercícios que trabalham o compartilhar, trabalham a divisão de tarefa, a união de pessoas, tá? E que essas pessoas elas não tenham preocupação muito com o sucesso ou com a derrota, e sim em estar se divertindo e estarem trabalhando em conjunto. Um dos objetivos, ou melhor, né, o maior objetivo dos jogos cooperativos é criar oportunidades para o aprendizado. Por quê? Porque quando eu estou numa atividade cooperativa, aquela exigência de eu ser competente, ela não está em primeiro plano, porque existe um momento de grupo onde eu exponho e vou unir forças, e isso abre espaço para que o aprendizado seja mais efetivo. Quando nós falamos de jogos cooperativos, ele existe classificações, existem tipos de jogos cooperativos. Então eu vou trazer aqui para vocês 4 tipos de jogos cooperativos. Nós temos os jogos cooperativos sem perdedores, os jogos de resultado coletivo, os jogos de inversão e os jogos semi-cooperativos. E eu vou falar um pouquinho vou relembrar, né, gente, porque a gente já viu esse conteúdo. Eu vou falar um pouquinho de cada um desses tipos de jogos. Então, o primeiro jogos que nós temos é os jogos sem perdedores. Então, nessa atividade, não existem equipes, é o grupo todo que tem um desafio. Então, é passado uma tarefa e o grupo, unidos, vão traçar uma estratégia para resolver essa situação. Então, aqui eu trouxe uma imagem de alunos sentados numa cadeira com um lençol e aqui nesse lençol tem uma bola. O desafio deles é ficar um determinado tempo movimentando essa bola sem que ela caia, tá? Então, esse é um desafio. E tem outros desafios, tem um que é muito legal, que coloca um tecido, geralmente é um tecido elástico, que todo mundo segura e uma pessoa fica no meio, e essa pessoa é jogada para o alto, né? Então, imagine, é muito, muito gostoso de realizar. O outro tipo de jogos cooperativos são os jogos de resultado coletivo. Nesse tipo de jogo, existem equipes. Uma equipe joga com a outra, mas não é contra a outra, elas jogam juntas. Elas têm um desafio a ser vencido em as duas equipes. Então, aqui eu trouxe uma simulação de um jogo de voleibol, aonde aqui eles estão usando um tecido, poderia ser colchonete, ou até poderia ser sem nenhum material, que eles têm como função, tarefa, conseguir passar a bola por cima da rede sem deixar que ela caia, que ela bata no chão. Então, as duas equipes, daí é estipulado um tempo ou um número de toques. Então, venceu isso daqui, venceu essa tarefa, acabou o jogo. Então, eles não disputam entre si. A outra categoria dos jogos cooperativos são os jogos de inversão. Ele é muito simples. Então, eu estou jogando e na hora do jogo, eu faço o gol, eu troco de equipe. E esse revezamento, ele é previamente já acertado. Então, eu fiz o gol, eu vou para a equipe adversária e alguém da equipe adversária vem para a minha equipe. E o último que a gente vai falar são jogos semi-cooperativos. Neste daqui existem equipes, elas competem entre si, tá? Só que são criadas regras para que todos tenham uma disputa ou uma participação igualitária. Um exemplo,
Eu posso formar equipes mistas, posso dizer que só pode ser equipe mista. Estipulo um tempo para todas as equipes, para que todos possam jogar o mesmo número de partidas. Posso também colocar regras. Só vale gol feminino. Ou faço um gol feminino, o próximo é masculino. Isso vale para a cesta, vale para o voleibol. Então, nós vamos criando mecanismos para que todos tenham as mesmas condições. Aqui tem na sequência, eu tenho uma questão que fala do que nós acabamos de retratar, que são a classificação, os tipos de jogos cooperativos. Então, aqui eu tenho a alternativa A, B, C e D, que mostra tipos de jogos, a classificação dos jogos cooperativos. Então, você vai ler com atenção e vai ver qual desses itens apresenta corretamente a classificação dos jogos cooperativos. Então, a gente já fez essa atividade, então é só um relembrar. E já a gente volta para fazer a correção, certo? E aí, pessoal, anotaram a alternativa C como correta? Isso mesmo. Então, vamos lá. Classificação, tipos de jogos cooperativos, jogos sem perdedores, jogos de resultado coletivo, jogos de inversão e jogos semi-cooperativos. E aqui, fechamos os jogos cooperativos. Nós falamos também, na nossa aula, sobre os esportes, né? E a questão da competição que está presente no esporte. Quando nós falamos de esporte, a gente falou um pouquinho sobre a história, como surgiram alguns tipos de esportes e falamos também
da base dele, do conceito de esportes. E trouxemos aqui alguns autores e o que cada um deles apresentava como conceito do esporte. O que eu trago aqui hoje é a essência desses autores, tá? O que eles tinham em comum. Então, quando eles se referiam a esporte, todos falavam que era a busca por um tipo de recompensa, né? O ganhar ou perder, uma medalha. O esporte está subordinado a uma instituição, a uma federação, tem alguém que o organiza. O esporte é uma atividade competitiva e também possui regras fixas, diferente lá dos nossos jogos cooperativos, quando a gente pode alterar regras, pode colocar situações. No esporte não, as regras são fixas. Do jeito que nós jogamos vôlei aqui, nós vamos jogar em qualquer lugar do mundo. As regras são as mesmas. Certo, pessoal? E aí, do esporte, a gente falou em específico de um esporte, começamos a falar do beisebol. Falamos que é um esporte coletivo, que tem como um material essencial o taco e a bolinha. Existem outros equipamentos, mas eu necessito do taco e da bolinha para jogar o beisebol. Que ele é jogado tanto por homens como mulheres, mas nós também falamos que a gente vê muito mais a partida sendo jogada por homens em campo aberto. No feminino, a gente vê muito jogar o softball, que lá no final a gente vai ver um pouquinho da diferença dele, tá? Que é um jogo bem próximo ao beisebol, com pequenas diferenças. Então, no beisebol, ele é um jogo de muita estratégia, um jogo que exige potência de quem está jogando e, principalmente, ele tem pausas. E nessas pausas, muitas estratégias são montadas durante a partida. Aqui nós estamos revendo o campo de beisebol, então lembrando que ele é em forma de diamante e ele tem 4 bases. O home base, a base 1, 2, 3 e quando ele chega aqui, ela muda de nome, ela passa a chamar home plate, porque é o final da corrida do atacante. Aqui nós temos 2 materiais essenciais. A bolinha, que é de couro, geralmente ela é branca, ela é toda costurada com fios de cobre, e o taco. No beisebol, o taco, existem 2 recomendações, alumínio ou madeira, mas o mais utilizado é madeira, tá? O mais indicado e o mais utilizado é madeira. E aqui nós temos a metragem dele até 1,06 m e pesa até 1 kg. A gente vai ver lá no softball que tem diferenças. E nós temos os materiais. Lembrando, na minha escola eu preciso desses materiais para fazer o beisebol? Não. Eu preciso desse espaço para fazer o beisebol? Também não. Eu posso fazer adaptações. Esses materiais é para uma partida oficial de beisebol. Tá? Então, existem as luvas e existem luvas diferentes. Então, o catcher é uma luva mais funda, redondinha. O atacante interno, ele usa uma luva com dedos, mas os dedos são mais curtos. E o defensor externo, o outfield, que fica lá atrás das bases, ele usa uma luva com dedos maiores para tentar apanhar essa bola o mais alto possível. Bonés para proteger do sol, os capacetes de proteção, a máscara protetiva que o catcher usa, porque a bola vem ao encontro dele, porque ele fica atrás do rebatedor, então ele precisa estar protegido. E nós temos aqui algumas regras e a gente começa a falar de como é o sistema do jogo de beisebol. Então, o objetivo do beisebol é rebater a bola que foi lançada pelo arremessador e conseguir percorrer as 4 bases e marcar ponto para a equipe dele. Esse é o objetivo do beisebol, tá? E a equipe que fizer mais pontos ao final da partida vence o jogo. Uma partida de beisebol conta com 9 jogadores que disputam a partida em innings,
que também são 9 innings. E os innings são divididos, primeira parte, segunda parte, ou parte alta, parte baixa, tá? Então existe essa mudança e o jogo de beisebol não é no relógio, é por innings. Terminou a disputa dos 9 innings, acabou o jogo. E nós temos também, aqui o que eu falei das duas partes, né, que é divididas, porque elas trocam. Então, a minha equipe começou no ataque. Quando eu tiver 3 jogadores eliminados, substitui. Minha equipe vai para a defesa e a outra equipe vem para o ataque, fechando o inning. Então, aqui eu tenho uma questão já pensando nas regras do jogo de beisebol e falando um pouquinho de como ele funciona. Então, aqui, sobre o objetivo do beisebol, quem está lá jogando beisebol, qual é o objetivo? Então, eu tenho aqui 4 itens, A, B, C e D. Eu gostaria que vocês lessem e conseguissem identificar qual dos itens contempla o objetivo correto do beisebol, certo? E já a gente volta para fazer a correção. E aí, pessoal, qual é a questão? Muito fácil, né, gente? Então, se você respondeu a alternativa D, está correto, super correto, né? O objetivo do beisebol, rebater a bola que é lançada pelo arremessador, percorrer as 4 bases que compõem o campo e, assim, marcar pontos para a sua equipe. Bom, como todos os esportes, o beisebol também tem os seus fundamentos, seus movimentos específicos, que são o arremesso, a rebatida, a recepção, que é o agarrar a bola, né? E a corrida de velocidade. E o tempo todo esses fundamentos são utilizados numa partida. O movimento de arremesso ou lançamento, os 2 termos são corretos, tá, gente? Arremessador ou lançador, depende muito da cultura, da região. O arremessador é um dos mais importantes atletas da equipe, porque o arremesso envolve muita complexidade. Então, veja, ele tem que lançar a bola corretamente entre a altura do ombro do rebatedor e o joelho dele. A bola tem que ir correta, mas de uma maneira que ele não consiga rebater, porque ele joga a bola para que ele não rebata, mas essa bola tem que ser jogada corretamente.
tá? Então aqui, ó, eu trouxe uma animação de um movimento do arremesso do beisebol muito legal para a gente visualizar. Então vejam que a bolinha sai por cima da cabeça dele, ó. A gente vai ver lá no final que no softball a bola sai de baixo para cima, o lançamento é diferente. Tá? Então esse é o movimento de arremesso do beisebol. Quem faz o arremesso é chamado de pitcher. Tá? E ele, como eu disse, ó, ele joga com a intenção de que o rebatedor não rebata essa bola. Tá? Ele não quer que ela seja rebatida. Atrás do rebatedor, nós temos o catcher, que é aquele que fica agachadinho lá atrás com a luva. Qual é a função dele? Tentar pegar essa bola que o rebatedor não consegue rebater. Porque se ele consegue pegar essa bola, ele elimina o rebatedor, ele elimina o atacante. Tá? E lembrando que no beisebol, quando eu consigo eliminar 3 atacantes, a minha equipe vem para o ataque. Então veja como isso é importante. Essa jogada de pegar a bola que o rebatedor não conseguiu rebater se chama strike. Então quando eu faço um strike, é quando eu seguro a bola, o catcher segura essa bola. Então ele tem essa luva, que é como se fosse um alvo, sabe, pro lançador. A luva do catcher é o alvo para o lançador, é ali que ele olha. Então aqui a função dele, como a gente disse, que é de arremessar, de pegar essa bola que é arremessada, e aqui nós temos o rebatedor. Né, gente, eu imagino que não deve ser fácil, porque a bola vem numa velocidade enorme, né? E ele tem uma tarefa, que é rebater essa bola que é lançada e assim que ele rebater, ele percorrer as bases. Às vezes ele consegue percorrer uma base e já parar, que é o safe, que significa está salvo. Então na base dele ele está salvo. Ou ele consegue já numa rebatida só correr as 4 bases. Por exemplo, quando ele faz o home run. Home run é quando ele rebate essa bola e essa bola sai pela frente do campo, que a gente chama de área fair, que é a área de jogo. Então, se ele consegue jogar essa bola longe, lá para fora, ele tem o direito de percorrer as 4 bases livremente e marcar ponto para a equipe dele. Então, veja como é importante ele conseguir rebater essa bola bem para ele conseguir marcar pontos para a equipe dele. E o rebatedor, aqui a gente tem um quiz para falar sobre os movimentos do beisebol. E aqui a gente tem as alternativas, e aqui no meio dessas alternativas tem umas pegadinhas. Tá? Então aqui, qual que é o objetivo aqui? Que você consiga gravar os movimentos ou os fundamentos básicos do beisebol. Então nós temos a alternativa A, B, C e D. Você vai ler e vai ver qual dessas alternativas contempla os fundamentos corretamente. E já a gente volta só para revisar a correção dela, ok?
E aí, pessoal? Alternativa C, não tinha nem como errar, né? Não vem me colocar saltos, existem, como todos os esportes, mas não é um dos fundamentos básicos do beisebol. Então, só revendo arremesso, recepção, rebatida e corrida, certo? Bom, aqui eu falo algumas coisas que a gente já falou sobre o andamento do jogo. Então, olha, o rebatedor que acerta a bola na área fair, lembra lá? A área da frente do campo, corre para a primeira base e chegando antes da bola, permanece nela, que é o quê? O safe, significa está salvo, tá? Então, lembre-se, ele na base, ele está salvo. Conforme as batidas vão acontecendo, ele vai avançando as bases. Então, veja, no jogo de beisebol, quem está na defesa está com seus 9 atletas postados lá no campo. Na defesa, como catcher, como arremessador. Quem está no ataque, quem está rebatendo, só tem um atleta, que é o rebatedor. Os demais jogadores da equipe que está atacando está fora, num espaço, aguardando cada um aguardando a sua vez para vir rebater. Então, aqui eu trouxe uma animação que mostra um pouquinho como é esse jogo. Então, veja, ele rebate e aí ele vai rebater e vai correr entre as bases, tentando passar as 4 bases para marcar pontos para a sua equipe. Tá? Então, essa é a mecânica do movimento do jogo em si de beisebol, certo? Aqui, a gente já viu que quem está no ataque no jogo de beisebol está rebatendo. E ele tem um objetivo: percorrer, caminhar as bases e marcar pontos para a sua equipe. Agora, a equipe que está na defesa, o objetivo dela é eliminar mais rapidamente os atacantes. Porque no beisebol, cada vez que eu elimino um jogador, eu faço um out. 3 out, eu troco. Então, quando minha equipe, que está na defesa, consegue eliminar 3 jogadores da equipe adversária, a minha equipe sai da defesa e vem para o ataque. E a equipe que estava atacando vai para a defesa, tá? Completando assim um inning. Então, aqui, quando a gente fala de eliminação, essa é uma das eliminações, tá? Quando o rebatedor rebate essa bola alta e o atacante, o defensor, desculpe, consegue pegar essa bola no ar sem que ela vá para o chão, tá? Sem que ela toque o chão. Essa a gente chama de eliminação simples. Então, o rebatedor rebateu muito alta, o defensor foi lá e agarrou essa bola sem que ela fosse para o chão. Outra eliminação que a gente falou aqui foi o strike, né? Então, quando o catcher consegue pegar essa bola sem que o rebatedor rebata essa bola. Outra eliminação é quando fica mais do que 2 pessoas na mesma base, porque só é permitido um atacante por base. Quando a gente fala de eliminações, eu trago aqui uma questão. Qual dessas alternativas está errada? Tá? Não está correto dizer no jogo de beisebol. Então, ela tem a ver com as regras e também com a questão da regra de eliminação. Então, já fizemos também essa atividade, é só um relembrar. Então, vocês vão dar uma lida nela e a gente já volta para fazer a correção.
E aí, pessoal, alternativa D, né? Porque aqui está dizendo que um defensor pode eliminar um jogador a qualquer momento se ele estiver na base. Lembra do safe? Na base, ele está salvo, ele não é eliminado. No começo da nossa aula, eu falei sobre o softball, que ele é muito próximo ao beisebol e ele é mais disputado por equipes femininas. Então, eu trouxe aqui algumas diferenças só para que vocês se inteirar sobre isso, né? Então, no beisebol, então aqui nós temos o que é igual e o que é diferente, né? Então, o arremesso, no beisebol, como a gente viu, a bola sai por cima. No softball, a bola sai da cintura, na altura do cotovelo. Então, a bola sai de baixo para cima. As entradas, os innings, no beisebol são 9 e no softball são 7. O campo de jogo também tem diferença. No beisebol, o campo é maior do que no softball. A bola também tem diferenças. No beisebol, ela é menor do que no softball. Em compensação, o taco no beisebol é maior do que no softball. Tá? Então, aqui, pessoal, tem algumas coisas que a gente falou sobre o beisebol e a gente falou também sobre o punho-ball. Lembra lá um jogo parecido com o voleibol, que são 5 jogadores, também são disputados em 7 e a bola é rebatida com um punho. Então, é muito próximo ao vôlei, mas com um campo bem maior, né, de 50 por 20, imagine, maior do que uma quadra de handebol oficial. Então, é um espaço bem amplo. E a bola pode bater no chão e rebater. Então, hoje a gente finaliza aqui a nossa aula com essa revisão de conteúdos. Iniciamos na nossa próxima aula com o novo bloco de conteúdos e a gente vai seguir trabalhando. Então, deixo um abraço a todos, se cuidem, tá? Procurem, se vocês tiverem que sair de casa, só saiam com a máscara e lembre-se, você cuida de você e ao cuidar de você, você cuida do outro. Então, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula.